Entrevista exclusiva aqui, equipe das Feras do Esporte, Band News FM, com exclusividade aqui em Brasília, trazendo todos os detalhes desse duelo entre Aparecidense e Fluminense pela Copa do Brasil. Estou aqui com o treinador da Cidinha, Lúcio Flávio, que vai bater um papo aqui com a gente depois desse resultado. Lúcio, a gente viu um primeiro tempo surpreendente, o próprio treinador Renato Gaúcho falou da Aparecidense. Queria que você fizesse primeiro uma avaliação dessa primeira etapa e do resultado também. Uma boa noite. Na realidade, foi assim, um jogo onde nós sabíamos, né, da dificuldade que enfrentaríamos. Tínhamos um resultado para buscar e acho que a postura foi boa. Uma equipe que, na minha avaliação, ela procurou, né, marcar alto, tentando dificultar o máximo possível a saída do Fluminense, obrigando eles a fazerem muito essa bola longa, né, já que em razão da necessidade do resultado, e nós conseguimos praticamente aí quase todo o primeiro tempo, né, conseguimos fazer o gol de bola parada. Uma pena que logo em seguida, né, até numa questão que eu havia comentado com os jogadores, nesse nível de jogo você não pode se dar o luxo do erro para não acontecer, né, do adversário muitas vezes crescer no jogo ou aproveitar o erro e fazer o seu gol, né? E o segundo gol já foi até uma situação de nós estarmos sem um dos nossos zagueiros, né? Houve um choque de cabeça, o Hélio teve que sair do campo, e nessa ausência dele ali, numa bola que eles acabaram jogando para nossa área, fizeram gol. Segundo tempo já um pouco diferente, né, porque em questões de erros nossos, né, eles acabaram fazendo o terceiro e o quarto gol e definindo o jogo. Era justamente sobre essa segunda etapa, essa virada de chave, o quanto que aquela virada ainda no primeiro tempo mexeu com a equipe, mexeu com os próprios jogadores, ali até no próprio intervalo da partida. No intervalo, assim, o grupo se apresentava bem, porque viu, né, que dentro do que eles procuraram fazer no jogo, de, né, envolver o adversário, colocar a bola no chão e tentar, mesmo com a dificuldade que o jogo apresentava, tentar uma postura, né, de sair na frente, foi o que de fato aconteceu, mas em razão, né, até da própria qualidade do adversário, você não pode se dar, né, ao luxo de erros que vão, né, pesar num confronto onde você tem que tirar uma vantagem. A gente estava falando aqui até sobre a programação para os próximos dias, para os próximos jogos. O Renato Gaúcho também falou sobre isso, sobre a questão do calendário, jogos a cada 2, 3 dias, mas com mais de uma competição pela frente, né? Como que para vocês foi essa questão? Disputas paralelas, né, da Série D e da Copa do Brasil também. Nós ainda conseguimos, em determinado momento, segurar alguns jogadores, né, em relação ao que nós teremos de confronto. Sabíamos que, até em função da qualidade do adversário, seriam jogos onde nós teríamos que nos entregar muito fisicamente, né, e isso de fato aconteceu, mas eu acredito assim que nós temos dentro do elenco jogadores que podem, numa necessidade agora para o jogo de sábado, né, que nós teremos, que é uma disputa aí pela liderança de fato, né, na Série D. E eu acredito muito que nosso time tem esse potencial para rapidamente virar essa chave, né, e saber que agora a Série D é o que nos interessa. Era justamente sobre isso, eu ia falar, porque já tem um novo confronto aqui pela frente, aqui mesmo no Distrito Federal contra o Ceilândia pela Série D, mas agora o que ficou para trás ficou, a equipe vem de uma boa vitória no Clássico, né, na Série D do Campeonato Brasileiro, agora é outra competição, né? Sim, agora é aquilo que eu passei para eles, né, logo após o jogo, é a competição que nos resta e é a que o clube almeja, né, pelo fato de tentar retomar aí o caminho da Série C, porque isso é fundamental, né, na questão até propriamente do ano que vem. Nós temos um calendário praticamente o ano todo, então o foco agora passa a ser totalmente no Campeonato Brasileiro. Como que você avalia a campanha da Aparecidense nessa Copa do Brasil? Foi uma campanha histórica, chegou aqui com chances de classificação e acabou que o resultado não veio, mas fica essa campanha.
Eu avalio de uma forma muito positiva, né? Até pelo fato de o clube pela primeira vez chegar até essa fase. Nós sabíamos que não seria fácil, né? Uma passagem, mas ao mesmo tempo acho que a postura do time, tanto no jogo do Rio quanto principalmente o primeiro tempo aqui, ela foi bacana, uma equipe que demonstrou personalidade, soube encarar e respeitar o adversário, mas aí entra também a questão, né, dos valores, né, em relação à qualidade do adversário, e isso tudo no final acaba pesando. Só para a gente finalizar, para eu liberar o Lúcio aqui também, até o Bruno, você acabou de falar sobre essa questão do adversário, da qualidade, o próprio Renato Gaúcho citou essas diferenças, né, dos times do eixo, enfrentando os times que não estão tão em foco assim no cenário nacional, mas a Aparecidense jogou de igual para igual com o Fluminense. Como que você vê essa diferença entre essas equipes, principalmente na Copa do Brasil, que é uma competição extremamente democrática, né? Hoje assim, né, o fato de o estudo, né, das equipes, né, uma com a outra, a relação de você preparar bem, né, a sua equipe para primeiro ter a coragem, né, de enfrentar esse tipo de adversário, porque não é, digamos assim, algo que é do costume do clube, né? Em determinado momento você vai encarar adversários de bom tamanho, mas isso não é algo que, né, é tão normal como o adversário ele encara, né? Até pelo nível de estar numa Série A, de enfrentar jogos, né, numa Sul-Americana ou numa Libertadores, mas eu acho que é muito válido a questão de como o clube encarou isso, até da qualidade mesmo, né, de jogo que a equipe procurou demonstrar, e por isso eu enfatizei e parabenizei os jogadores pela capacidade que eles tiveram em boa parte do confronto de encarar um adversário que nós sabíamos, né, em relação ao que teria, né, em qualidade, em condições, né, para nós tentarmos, né, nesse confronto superá-los. Tá aí Paulo Francisco, o treinador Lúcio Flávio, falando aqui com exclusividade no microfone da Band News FM das Feras do Esporte, única emissora goiana de rádio aqui em Brasília, aqui no Mané Garrincha, acompanhando essa transmissão, acompanhando esse duelo pela Copa do Brasil 2025.